Não me matem. Eu sei que eu tô faltosa nos vídeos. Estava passando por um tempo de muita correria, de muitas mudanças, mas agora eu tô aqui de volta. Tô aqui pra gente falar um pouquinho de Agar. No vídeo passado a gente falou de Sara, esposa de Abraão, quem foi ela, o que ela fez, o que podemos aprender com ela, uma mulher de fé, né? Sara foi uma mulher que creu naquela promessa que Deus tinha para a vida dela. E aí hoje a gente tá aqui para falar de Agar. Agar era serva de Sara. Agar foi aquela serva a quem Sara entregou a Abraão e pediu para que ele dormisse com ela, para que ele então tivesse um filho. E aí nasceu Ismael, né? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho dessa mulher. Quem foi Agar, né? Agar não pediu para entrar nesse plano de Sara, né? Sara quis dar uma ajudinha para Deus, quis fazer as coisas com suas próprias mãos e colocou Agar no meio disso, né? E aí a gente vê que Agar e Sara, os ciúmes das duas é um problema que ainda existe, perdura até hoje, né? Então, o que aconteceu? Sara teve esse plano, né? Agiu contra a promessa de Deus. Foi um momento de fraqueza na fé de Sara. E aí Agar se deita com Abraão e fica grávida. Só que quando ela fica grávida, Sara fica enciumada. Ela não gosta de ver a serva grávida do primogênito de seu marido, né? Então, ela começa a destratar Agar. Sara começa a dar serviço pesado para ela. Sara começa a destratar ela, a falar palavras duras. E Agar não tinha culpa de estar envolvida nesse plano todo, né? Ela foi uma vítima das circunstâncias, né? Ela era obrigada a fazer o que a sua senhora mandava, né? Então ela não podia dizer não para Sara. E aí Deus precisava consertar tudo isso, né? Só que a disputa entre Agar e Sara, os ciúmes de Sara, fica tão forte que Agar decide fugir pro deserto. Ela não aguenta mais, ela fala que não quer mais aquilo, ela é grávida, né? Então ela decide fugir. E aí eu quero ler com vocês lá em Gênesis. A gente ainda tá lá em Gênesis, né? O primeiro livro. Gênesis 16. Do 6 ao 11 nós vamos ler. Diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens? Para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então Agar, né, não aguentando mais ficar ali naquela casa, ela foge e um anjo do Senhor a encontra. E aí ele fala assim, dá uma ordem a ela vinda de Deus. Ele fala: você volta e você se humilha perante a sua senhora.
Pensa bem, né? Agar já estava vivendo ali numa circunstância completamente difícil. Ela não pediu para estar nessa circunstância. Aí ela foge e aí Deus fala assim para ela: não, pode voltar e pode se humilhar. Coloque-se no seu lugar. Às vezes a gente, muitas vezes, não consegue ficar num ambiente de conflito. Às vezes você tem passado por esse ambiente na sua casa, no seu trabalho. Às vezes você tem passado por um ambiente de luta. E eu quero te encorajar a ser como Agar e a voltar e a se humilhar e a se colocar no seu lugar. Deus honra a vida das pessoas que o obedecem e que se colocam nos seus lugares. O lugar de Agar era como serva. E ela devia servir a sua senhora. E é muito difícil, né, a gente pensar isso. Uma situação tão desagradável, né? Mas mesmo assim, Agar volta. Mesmo ela sabendo que ela ia passar, porque nada ia mudar. As coisas iam continuar daquela forma. Mesmo ela sabendo disso, ela volta. E ela volta porque quem deu coragem a ela foi Deus. Ela não volta pela própria força. Eu quero te dizer hoje que você não precisa agir por sua própria força. Tá? Às vezes você tá aí pensando: não, Vanessa, mas eu não consigo. Eu não consigo voltar para aquele lugar desagradável. Você não consegue, mas o Senhor te dará coragem e forças para enfrentar qualquer situação. E aí lá em Gênesis 16:13, né, a continuação aí do que a gente leu, fala assim: e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Então ela fala assim para Deus: eu vou, porque o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Então eu vou voltar, porque o Senhor é quem é comigo. E eu quero te dizer que Deus é contigo em todos os momentos e Ele nos ajuda sempre. Mesmo quando estamos fazendo algumas atitudes erradas. Agar errou em fugir. Ela não podia fugir, ela era uma serva. Ela estava cometendo uma atitude errada e Deus era com ela. Então eu quero te encorajar a cumprir o papel que Deus tem preparado para a sua vida no dia de hoje. E aí Agar volta, Ismael nasce. E depois que Ismael nasce, Sara demorou 14 anos ainda para ter Isaac. Então eu fico pensando o quanto foi difícil essa situação. Sara tendo que ver o filho do marido com outra mulher. Com certeza Abraão amava Ismael, porque era seu filho. Agar se sentia mãe do primogênito e Ismael se sentia o primogênito. Então eu penso que não deve ter sido uma situação muito agradável, né? E aí quando Isaac nasce, os problemas aumentam. Porque Ismael zombava de Isaac. Ismael já era aí um pré-adolescente, um teen, né, digamos assim, com 14, 15 anos. E ele zombava de Isaac. Ele caçoava do irmão. E Agar se sentia a mãe do primogênito, né? E aí, Sara, não aguentando mais essa situação, pede que Abraão expulse Agar e Ismael daquela casa. E aí, eles são expulsos. E aí, Agar se vê numa situação ainda mais difícil, né? Com o filho, sem ter pra onde ir, sem ter ninguém. E eles saem, vão para um deserto. Mas Deus não se esqueceu de Agar. Agar, por um momento, ela
se esquece da promessa que Deus fez para ela, que a gente leu lá em Gênesis 16:10. Deus fala assim: multiplicarei sobremaneira a tua semente. Agar se esquece dessa promessa, porque quando ela é expulsa e ela vai para o deserto, acabam as águas e as comidas que eles tinham levado, né, na viagem. E então Agar coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta para deixar o menino morrer. Ela se esquece que Deus tinha prometido, ele multiplicaria a descendência dela. Ela se esquece disso, que o menino não tinha como morrer. A descendência dela é através do menino. E Deus foi com eles. Deus não se esqueceu de Agar. E aí, novamente, ele manda um anjo e Agar e o menino vêm um poço e aí eles seguem em viagem. E Ismael, Deus multiplicou sim a descendência de Agar. Ismael deu origem ao povo árabe. E aí, quando eu falei lá atrás que os ciúmes entre Sara e Agar era algo que perdurava até os dias de hoje, é por conta disso. Até hoje nós temos uma guerra entre judeus, que são os descendentes de Isaac, e os árabes, que são os descendentes de Ismael. Então pensa só, o erro de uma mulher, de Sara, há muitos anos atrás, fez com que um conflito de duas nações perdurassem até os dias de hoje. Você já parou para pensar o que você tem feito de errado? E o que esse erro pode ecoar no teu futuro, futuro dos teus filhos, no futuro da tua nação? Você já parou para pensar que às vezes um pequeno erro que a gente comete gera um grande desastre? Foi assim com a vida de Agar e Sara. E aí, o que a gente pode aprender, né, com a vida dessa mulher? Nós devemos nos proteger das tentações, mesmo quando elas são forçadas sobre nós. Agar não pediu para entrar nessa situação, né? Ela foi colocada. Hoje em dia a gente não é servo de ninguém, mas às vezes no nosso trabalho as pessoas pedem pra gente fazer coisas que às vezes a gente não se agrada daquilo. Eu quero te dizer que você tem que se proteger dessas coisas. Deus é contigo e Ele vai te honrar se você se manter firme naquilo que são seus propósitos. Eu digo que alguns propósitos em nossa vida são inegociáveis. A gente não negocia por nada, nem por emprego, nem por namorado, nem por família. A gente não negocia, eles são inegociáveis. E esses são as ordens de Deus para a nossa vida, né? Outro ponto é não tomar decisões precipitadas. Agar fugiu. E isso foi uma decisão precipitada que ela tomou. Às vezes a gente toma decisões precipitadas e às vezes a gente tem fugido daquilo que Deus colocou à nossa frente. Nós precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está escrito. Então, se todas as coisas cooperam, eu não preciso fugir de coisa alguma. Preciso enfrentar. E a gente precisa crer que Deus se preocupa conosco em todas as situações. Paulo diz lá em Filipenses, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Ele diz que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Que ele aprendeu a ter muito e a ter pouco. E aí, quando eu olho para a vida de Paulo e ele falando isso, eu falo, gente, aprender a ser contente em toda situação. É isso que significa a paz que excede todo o entendimento. Excede o entendimento humano você estar contente mediante uma situação desagradável. Mas é isso que Deus promete para a sua vida.
Quem tem Cristo tem uma alegria que vai além das circunstâncias, dos bens, dos sentimentos. Não é uma alegria que a gente conquista, é uma alegria que a gente herda, que a gente recebe de graça imerecida. Então eu quero dizer que quando tudo parece estar fora de controle, você deve confiar em Deus. A vida de Agar parecia estar completamente fora de controle. Ela ali naquele deserto com seu filho, sem ter água, sem ter comida. Ela estava perdida. Mas quando a gente aceita o que Deus tem pra gente e a gente permite aquilo que Ele tem acontecer em nossas vidas, Ele faz o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. Às vezes Agar estava ali naquele deserto e todos os sonhos dela foram mortos, né? Às vezes ela não tinha mais razão para viver. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que nunca é tarde para sonhar. Existe um louvor lindo, lindo. Vou colocar o link aqui para depois vocês assistirem. E ele fala: não é tarde. Que a gente vai ver os cegos que ainda esperam a visão. Que a gente vai ver milagres. Porque a gente espera no Deus que faz além do impossível. Então eu quero declarar sobre a sua vida que o Deus que eu creio e o Deus que você crê faz além do impossível, além dessa circunstância que você está vivendo, além dos teus problemas, além da crise financeira, além da falta de emprego, além da falta de um casamento. Deus faz mais, impossível mais do que aquilo que você tem vivido. Creia. Não se esqueça da promessa de Deus para a sua vida. E tudo que está escrito aqui é o que Ele prometeu sobre a tua vida. E tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui no beijinho, se inscreve para não perder nenhum vídeo, para não perder nenhuma mulher dessa série que nós estamos fazendo. E eu prometo não demorar tanto para gravar outro vídeo. Fiquem com Deus.